Olá pessoal, a paz do Senhor para todos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém, especialista, e este é o programa Cenário Bíblico. Hoje eu estarei falando sobre os dons ministeriais. Muito bem, pessoal, eu estou de volta para falar sobre os 5 dons ministeriais mais importantes da Bíblia Sagrada. Mas antes de tudo, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, deixasse aquele like e que também divulgasse os meus vídeos para que mais pessoas tivessem o pleno conhecimento da Santa Palavra de Deus, tá bom? Lembrando também, pessoal, que todos esses detalhes estão no meu livro, A Revelação Completa do livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Vamos agora estudar sobre os 5 dons ministeriais. E o texto básico para esse estudo está registrado no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, onde o apóstolo Paulo disse que Jesus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores, tá bom? Então, esses 5 dedos da mão esquerda representam os 5 ministérios. E o número 5 é muito especial porque representa o poder mundial. Existem 5 continentes. Também representa o poder corporal, porque nós temos 5 partes divisórias em nosso, que é visão, audição, olfato, paladar e o tato. E também o número 5 fala do poder espiritual, porque existem vários fatores importantes que demonstram que o número 5 está apontando para Deus. Inclusive o nome Jesus, que em português tem 5 letras, não é verdade? E também a graça. A palavra graça tem 5 letras. Portanto, o número 5 é muito especial, porque representa os 5 ministérios. Porque esses 5 ministérios maiores, tá, representam toda a casta de obreiros dentro da casa do Senhor, tá bom? Então, os mais fortes são estes aqui mesmo, tá? Apostolado, profético, que é o dedo apontador, tá bom? O evangelista, que é o maior dedo da mão, né? Porque o evangelista é o mais visto, porque ele evangeliza todo mundo, né? Aí vem o pastor, que é esse dedo da aliança. O pastor é casado, né? É casado com a igreja. E o doutorado, que são os mestres de teologia, esse dedinho aqui, ó, tá? Ele vai aonde nenhum outro dedo vai, tá bom? Porque ele é um dedo pequenininho, vai lá tirar sujeira, tá bom? Lá onde os outros dedos maiores não podem ir. Então esse aqui é o mestrado, tá bom? Mestrado, pastorado, né? Esse aqui é o evangelístico, esse aqui é o dedo profeta, eis que eu te digo, né? Esse aqui é o profeta, e esse aqui é o apóstolo. O apóstolo, ele toma uma direção oposta aos outros, né? Todos eles aqui, todos os 4 dedos sobem, menos o apostolado. O apostolado toma uma decisão totalmente oposta, tá bom? Levando o evangelho onde esses 4 outros dedos não podem ir, tá bom? Esse aqui é o apóstolo, muito importante. Mas eu gostaria de falar primeiro aqui sobre o apostolado, que é esse dedo aqui, tá bom, pessoal? Esse dedo é o dedo apóstolo. E Jesus é o sumo apóstolo. E o que significa a palavra apóstolo? Significa emissário, tá? Ou enviado. Então esse dedo aqui é aquele que foi enviado. Então existem 3 tipos de apóstolo. Jesus é o primeiro apóstolo. Isso aqui é o apóstolo original. Aí vem os 12 discípulos escolhidos, foram chamados de apóstolos. Ali são os apóstolos biológicos, tá bom, pessoal? Que nasceu naquele momento. E existem
os apóstolos de hoje, na terceira categoria. Tá bom? Então, os apóstolos de hoje estão na terceira categoria. Os apóstolos de Jesus estão em segunda categoria. E Jesus é o primeiro apóstolo na primeira categoria. Mas existem aqui no Brasil uma confusão muito grande. Porque algumas pessoas são consagradas a apóstolos e outras a missionário. Mas o que é bom observar, pessoal, que o apóstolo é o mesmo missionário. Você já observou que a palavra missionário não está na Bíblia Sagrada? Não tem a palavra missionário na Bíblia. Por quê? Porque o apóstolo é uma palavra grega e que foi traduzida para o português como missionário. Quando chegou aqui no Brasil, tiveram a ideia de consagrar alguns apóstolos, tá bom? Então é um apóstolo em grego, né? E outros foram consagrados a missionários em português. Mas os dois é a mesma coisa. Eu vou explicar direitinho. Quando Jesus estava aqui na terra, não tinha missionário. Não tinha missionário, só tinha apóstolos. E por que que hoje tem missionário? Pessoal, o missionário é o mesmo apóstolo. O que vai diferenciar é o idioma. Em grego, a palavra é apóstolo, que significa emissário, enviado. Tá bom? Mas a Bíblia foi traduzida para o latim, não é verdade? Para o romano, por Jerônimo, chamado de Vulgata. E Jerônimo traduziu a palavra apóstolo como mício, ou misso. Tá bom? E que depois veio João Ferreira de Almeida e traduziu como missionário. Então, o missionário é o mesmo apóstolo. Mas aqui no Brasil virou essa bagunça toda e existem missionários e apóstolos. A palavra apóstolo significa missionário. E a palavra missionário é muito importante porque existem 3 significados importantes. O primeiro é que ele é um mício, que demarca terra, que demarca território. Tá? Aqueles mísseis que quando os países estão em guerra, eles soltam, destruindo as pessoas, demarcando terra. Então, o missionário é um míssil que demarca território, destruindo, né, a força do diabo. Eu achei importante porque a palavra grega para poder significa dinamite, dinamis. E a palavra missionário significa míssil. Então, se você fizer uma conjugação de palavras, você vai pegar o poder, que é a dinamite, e colocar dentro do missionário, que é um míssil. E aí, esse missionário vai virar uma bomba explosiva. Né? O poder, dinamite, dinamis, na vida de um missionário, de um míssil. É por isso que a Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por quê? Porque o missionário está cheio de dinamite, dinamis, poder. E quando chega na porta do inferno, tá? Tudo é destruído. Isso aqui, pessoal, é um jogo de palavras, tá bom? Do grego e latim. Míssil, do latim, e poder, dinamis, dinamite, do grego. E aí você forma essa coligação de texto, de verbos. E aí você monta uma mensagem extraordinária, tá bom? Mas, pessoal, o missionário significa o míssil, significa aquele que é mister. A palavra mister significa aquele que é necessário, tá? Aquele que é necessário. E a terceira palavra para missionário é mistério. Olha que coisa interessante, pessoal. Então, o missionário é o míssil, é mister e é mistério, tá bom? Então, esse é o missionário, que é chamado de apóstolo. Ele, Jesus mesmo, deu uns para apóstolos, que foi traduzido para o português como missionário. Então, pessoal, não existem 2 dons ministeriais, um para apóstolos e outro para missionário, tá? Não existem. Por quê? Porque a palavra apóstolo e missionário é a mesma coisa, só muda o idioma. Apóstolo é uma palavra grega e missionário é uma palavra portuguesa, derivada do latim, missio. Tá bom, pessoal? Então, se alguém perguntar, você já tem essa ideia. E se alguém perguntar,
Pode ser consagrado a apóstolo? Claro que pode, pessoal. Na terceira pessoa, né? Porque a primeira é Jesus. A segunda é os 12 apóstolos. E agora, quem é consagrado a apóstolo, ele está na terceira pessoa, tá bom? Então, ou na terceira posição. E pode sim consagrar a apóstolo, ou a missionário, ou a missionária, tá bom? Não tem importância nenhuma, tá? Porque a igreja é soberana. A igreja é soberana. E tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, se a igreja te consagrar missionário, mesmo a palavra missionário não estando na Bíblia, você se torna um missionário, tá bom? Agora, nada deve ser exagerado, porque a igreja é soberana, sim, mas a igreja é a noiva, tá? A igreja é a noiva, a igreja não é homem. Essa igreja está sendo preparada como noiva para o casamento. E quem é o cabeça? O próprio Jesus. Então a igreja, mesmo sendo o que é, ela está sujeita a Cristo. Então o primeiro tópico aqui é o apostolado. Aí vem o segundo, que é o profeta, o dedo apontador. Tá bom? Eis que eu te digo, esse é o dedo apontador. E o que significa profeta? Porta-voz. Tá bom, pessoal? Aquele que leva a voz. E algumas pessoas perguntam, atualmente pode consagrar uma pessoa a profeta? Pessoal, vai depender muito, tá bom? Por quê? Porque no Antigo Testamento tinham dois tipos de profeta, que é o profeta vidente e o profeta nabi. O que significa o profeta vidente? Significa o profeta que profetiza pelo Espírito, tá bom? E esse é o profeta vidente, aquele que vê, vidente, tá? E existe o profeta nabi, o profeta que prega pela palavra. Atualmente não existem mais os profetas videntes, tá bom? Não existem. Porque o dom de profeta vidente foi substituído pelo dom de profecia. Então hoje, em vez de ser consagrada a profeta, tá, a pessoa recebe o dom de profecia. Agora, todas as pessoas que pregam a palavra, por exemplo, um pastor, um diácono que prega a palavra, ele é um profeta. Porque ele é um nabi. O que é nabi? Aquele que leva a voz. Então, se você vai pregar a palavra de Deus, tá? Você se torna um profeta. Agora, algumas igrejas consagram a profeta. Outras igrejas não consagram a profeta. Eu respeito as duas linhas. Então, vai depender muito do ministério para decidir se consagra ou não ao chamado profético, ao dom profético. E além disso, tem que determinar se ele é um profeta vidente, tá bom? Ou se é um profeta nabi, porque o vidente ele vai ter que entregar profecia direto, né? Profetizar em línguas estranhas. Agora, se ele for um profeta nabi, aí pode consagrar ele como mensageiro da palavra, tá bom? Até um pastor é um profeta, um pregador, um diácono, um presbítero. Todas as pessoas que pregam a palavra, ele é um profeta, nabi, tá bom? Então tem que observar muito isso. Lembrando que no Novo Testamento, as filhas de Filipe eram profetas. E aquelas profetisas, na verdade, eram, na verdade, profetas que profetizavam pela visão e não pela palavra. Isso significa que elas eram videntes, né? Profetas que tinham o poder do Espírito Santo para profetizar sem a Bíblia, sem pregar a palavra, tá? Então, vamos passar para o terceiro ponto, porque o terceiro ponto, pessoal, é muito importante. E o terceiro ponto, ou o terceiro dom ministerial, é o dom evangelístico, que é esse dedo maior da mão. Olha. Por que o evangelista é o maior dedo da mão? Porque o evangelista é o mais visto, porque ele prega para todo mundo. E existem vários tipos de evangelistas, porque tem alguns evangelistas que foram consagrados prematuramente. Então, eles não conseguem pregar a palavra, ele não tem chamado, ele era para ser, na verdade, um presbítero ou um diácono. E aí o pastor, né, consagrou esse indivíduo aí a evangelista, não é verdade? E ele, na verdade, não evangeliza ninguém. Ele quer realmente pregar a palavra. Então, tira o dom de evangelista e coloca a unção de pregador na vida dele. Porque ele não quer evangelizar e porque ele recebeu o dom de evangelista. Então, tem alguns pastores que fogem da realidade.
Eu acho que um pastor, ele tem que examinar bem a Bíblia, né, fazer alguns cursos básicos, para entender o que significa cada dom e depois começar a consagrar as pessoas. Tá bom? Então não é bom consagrar uma pessoa prematuramente, ou seja, uma pessoa despreparada para o ministério. Então, o evangelista, ele tem que ter resultado na evangelização. Tá bom? E o que significa evangelista? A palavra evangelista vem da palavra evangelho. E é bom observarmos aqui que existem 4 evangelistas natos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá bom? Esses são os evangelistas escolhidos por Deus. Eles são evangelistas porque eles escreveram 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? Hoje, as pessoas que são consagradas a evangelistas são consagrados na segunda ou na terceira pessoa para pregar o evangelho, uma vez que ele não vai poder escrever um livro e colocar na Bíblia. Então, ele não é um evangelista nato, ele é um evangelista na terceira posição, tá bom? Então, a partir do momento que você estudar essa questão linguística, idiomática, uma série de coisas, você vai entender um pouco sobre essas questões aqui de dons eclesiásticos e ministeriais. Então, vamos aqui relembrar. Primeiro vem os apóstolos, depois os profetas, depois os evangelistas, depois vem os pastores. Tá? O pastor é o dedo da aliança. O pastor é casado com uma igreja. É por isso que quando o pastor começa a pastorear, ele não pode parar de pastorear. E quando ele para de pastorear, é como se ele estivesse entrando em divórcio. Tá bom, pessoal? Então, um pastor que é pastor, é difícil ele ficar sem pastorear, ele não consegue. E o que significa a palavra pastor? Pessoal, a palavra pastor é muito interessante, tá bom? Porque a palavra pastor significa pasto, paz e touro, tá? Vamos repetir? Paz, o pastor é a paz para os seus membros, é o pasto é o lugar cercado que tem capim, nutrição, etc, etc. Então, o pastor é a nutrição, tá? Então, o pastor é paz, pasto e touro, pastouro. E por que a última frase fala de touro? Porque o touro é um boi, é um animal, tá entendendo? E esse animal, que é um boi, serve para muitas coisas. Por exemplo, o chifre do boi serve para a unção. Então, o pastor serve para ungir, tá bom? A carne do boi serve para o sacrifício. Então, o pastor serve para o sacrifício, tá bom? E outro detalhe, o pastor é manso como um boi e forte. É por isso que a palavra pastouro significa paz, pasto e touro, tá bom? Porque o touro é um animal especial que tem muitas utilidades, tá bom, pessoal? Agora, lembrando que não tem a unção, biblicamente falando, direta para pastor. Então, você vai encontrar muita palavra pastor na Bíblia, mas essa palavra pastor foi traduzida por João Ferreira de Almeida, tá bom? Você não vai encontrar ninguém ungido individualmente a pastor. Porque no Antigo Testamento, os reis eram chamados de pastores. Por exemplo, no livro de Jeremias 23, a palavra de Deus diz: ai dos pastores. Quem são aqueles pastores? A liderança, os reis, sacerdotes, juízes, profetas, sumos sacerdotes, eles eram os pastores. Então, você não vai encontrar a unção de pastor sendo derramada sobre uma pessoa individual, tá bom? Então, se uma pessoa é um presbítero, ele é um pastor, tá? Se uma pessoa é um apóstolo, ele é um pastor. Ele está tomando conta das ovelhas, porque não existe a unção direta para pastor. Agora, pessoal, é óbvio que esse detalhe aqui pode trazer uma grande dissensão, né? Porque aqui no Brasil já foi propagado que existem pastores e as pessoas pegam o livro de Hebreus 7, que fala: orai pelos vossos pastores, né? Só que em Hebreus capítulo 7, quando fala de pastores, nas originais não tem palavra pastor, tá bom? Lá está escrito: orai pela vossa liderança, tá bom? E quem era a liderança? Os presbíteros, diáconos, os evangelistas, tá bom? Então, pastor, quando aparece na Bíblia, é um colegiado. Orai pelos vossos líderes, ou seja, pelos vossos pastores,
tá? Mas não existe uma consagração direta. Nesse ponto de vista, a igreja cristã no Brasil está correta, tá bom, pessoal? Porque, biblicamente, eu não estou falando de religião. Na visão de Deus, o pastor é todo aquele que toma conta de um rebanho. Isso também acontecia no Antigo Testamento, como eu já falei. Tanto no livro de Ezequiel, como no livro de Jeremias 23, Deus falou: ai dos pastores, ou seja, ai dos reis, dos sacerdotes. Está entendendo? Então, pessoal, esse detalhe tem que ser bem estudado, tá? Dentro dos originais. Se a pessoa for precipitada, ele não vai conseguir chegar em lugar nenhum, porque eu estou falando de coisas originais, baseadas no ponto linguístico e idiomático, traduzido, não é verdade, dos originais hebraicos, gregos e latins, tá bom? E que aqui no Brasil, pela João Ferreira de Almeida, trouxe a palavra pastor. Orai pelos vossos pastores, etc, etc. Mas, nos originais, a palavra pastor é substituída por líderes, tá bom? Então, não tem a unção de pastor individualmente, tá bom? E isso é muito importante, por quê? Porque temos que respeitar a nossa liderança. A igreja é soberana. Se a igreja aqui do Brasil está consagrando a pastor, você tem que obedecer, porque você é menor do que a igreja. Tá? E tudo que é concordado aqui na terra é concordado no céu. Se a igreja ungia pastor, Deus confirmou, Deus desceu o carimbo, como que você vai se revoltar contra o chamado de Deus, contra o propósito de Deus? De forma nenhuma. Tem que aceitar, logicamente, tá bom? Porém, biblicamente, em questões linguísticas e idiomáticas, nos originais, não existe a unção individual para pastor, tá bom, pessoal? Isso é bíblico. Como eu falei, pessoal, a maioria das pessoas não vão aceitar esse ponto, tá? Porque eles pegam aqui, né, Efésios 4:11, que fala de pastores, Hebreus 7, que fala de pastores, Hebreus 13, fala de pastores, mas quando ele comprar uma Bíblia original, aí ele vai entender que em Hebreus não fala de pastores, tá? Está falando de líderes e não de pastores. Por aí você vai ter a noção, tá bom? Mas, se você tem um pastor abençoado e o teu pastor foi consagrado, fique debaixo da bênção, porque a igreja é soberana e já determinou a bênção. Eu, particularmente, sou pastor e tenho pastores, tá bom, pessoal? E respeito a unção de Deus, o chamado de Deus na minha vida e na vida dos demais. Vamos agora, pessoal, falar sobre o quinto dom ministerial, que é o dom de mestrado, tá bom? Quem são os mestres? São os grandes seminaristas, PhDs, né, pessoas altamente capacitadas com conhecimento da Bíblia Sagrada. Por exemplo, ele alcança lugares no ouvido ou na orelha que os outros dedos não conseguem alcançar. Então, os mestres conseguem entrar na Bíblia Sagrada e desvendar detalhes que você nunca ouviu falar, tá bom? Então, só repetindo para quem terminar o vídeo, ele mesmo, ou seja, Jesus deu uns para apóstolos, que são os missionários, outros para profetas, que são os profetas videntes e nabis, outros para evangelistas, que são aqueles evangelistas que escreveram o evangelho, e também hoje aqueles evangelistas que pregam a palavra. Outros para pastores. Aí eu expliquei que a unção do pastor é uma unção que é derramada num conjunto e não na individualidade. E por último, pessoal, é a unção do mestrado, que é esse dedo miudinho aqui, tá bom? Eu quero louvar a Deus por você ter assistido esse vídeo até o final, que Deus te abençoe e te guarde. Lembrando que todos esses detalhes estão no meu livro, A Revelação Completa do livro de Gênesis, por Matusalém, especialista.